Mastiff inglês e Dog alemão. De um lado, o cão mais pesado do mundo. E do outro, o cão mais alto do mundo. Mas, entre esses titãs, qual o mais poderoso? Se quer descobrir, já dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Mastiff inglês. O Mastiff é uma raça muito antiga. Claro que o antigo Mastiff era um pouco diferente do Mastiff atual. Mas, de qualquer forma, essa raça tem centenas de anos. O antigo Mastiff era conhecido por sua coragem e instinto de guarda. Inclusive, os romanos, quando invadiram a Grã-Bretanha, já encontraram lá um tipo de Mastiff e ficaram tão impressionados que o levaram para Roma para as lutas nas arenas. Porém, essa raça magnífica quase foi extinta na Segunda Guerra Mundial, já que eram utilizados como cães de guerra. E daí em diante, criadores começaram um trabalho para restaurar a raça. Hoje, o Mastiff inglês é um cão muito magnífico, sendo alto e robusto como pouquíssimas raças de cães no mundo. Dog alemão. O Dog alemão descende dos antigos cães de caça, que eram de tamanho intermediário entre os Mastiffs, mas eram ágeis como cães galgos. Inicialmente, o nome Dog se referia a cães grandes e fortes, mas não significava que pertenciam a qualquer tipo de raça. Já foram conhecidos inicialmente como Dog inglês ou Dog dinamarquês, entre outros nomes, mas nessa época esses cães variavam muito de tamanho e peso. No ano de 1878, em Berlim, um comitê de 7 membros, formados por dedicados criadores e juízes, tomou a decisão de registrar todas as variedades com o nome de Dog alemão. E no ano de 1880 foi redigido o primeiro padrão do Dog alemão. Mas foi modificado algumas vezes durante os anos. Sua morfologia hoje corresponde às exigências do padrão da FCI. Comparação. E hoje vamos comparar dois cães que impressionam pelo seu tamanho. O Mastiff inglês, um cão bem antigo e poderoso, que inclusive já lutou em guerras, e o Dog alemão, um cão enorme e poderoso que surgiu a partir de antigos cães de caça. E os critérios para análise serão: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. O Mastiff inglês, mesmo com essa aparência forte e robusta, ainda é um dos cães mais altos do mundo. O padrão dessa raça não informa um tamanho máximo ou mínimo, então a altura desse cão foi retirada de outras fontes. O Mastiff inglês fêmea mede de 70 a 78 centímetros e os machos de Mastiff inglês medem de 75 a 83 centímetros. Inclusive, existem exemplares até mais altos que isso, o que torna o Mastiff inglês um dos cães mais altos do mundo, mesmo sendo extremamente robusto. Então, é um cão bem difícil de competir no quesito altura. Mas o seu concorrente hoje é o Dog alemão, que é a raça de cão mais alta do mundo. E eu digo isso porque os dois últimos recordes de altura de cães foram de cães da raça Dog alemão. O Dog alemão fêmea, pelo padrão da raça, tem de 72 a 84 centímetros. E os machos têm de 80 a 90 centímetros. E claro, existem exemplares ainda maiores que o padrão da raça, como por exemplo o Dog alemão Zeus, que tinha 111 centímetros de altura de cernelha, ou seja, era um gigante. Então, a vantagem é do Dog alemão. Peso. O Dog alemão é o cão mais alto do mundo, como dissemos antes, e por isso, consequentemente, também é um cão pesado. Infelizmente, o padrão dessa raça não informa o peso máximo ou mínimo, e por isso o peso do Dog alemão foi retirado de outras fontes. Um Dog alemão fêmea pesa de 45 a 60 kg e um Dog alemão macho pesa de 54 a 90 kg. Isso porque, mesmo que tenham um aspecto magro, eles serão bem pesados devido à sua altura e musculatura. Mas se o Dog alemão é o cão mais alto do mundo, o Mastiff inglês é o cão mais pesado do mundo. Uma fêmea de Mastiff inglês pode ultrapassar os 80 kg e os machos de Mastiff inglês podem passar de 100 kg. E um cão de 100 kg é realmente bem difícil de encontrar em outras raças de cães. Só para se ter uma noção, o cão mais pesado do mundo era o Mastiff inglês, que pesava incríveis 145 kg.
E dá para notar que, embora esse cão era bem forte, ele não era um cão obeso, ou seja, no quesito peso, não dá para competir com o Mastiff inglês. Então, a vantagem é do Mastiff inglês. Força de mordida. A força de mordida do Mastiff inglês é bem reconhecida, já que, por ser o cão mais pesado do mundo e ter uma mandíbula bem grande e forte, já se espera que esse cão tenha uma mordida bem potente. A força de mordida do Mastiff inglês foi medida durante um programa da History e verificaram que essa raça possui uma força de 252 kg de força de mordida, que é bem impressionante, mas já era esperado do cão mais pesado do mundo, que possui uma das maiores estruturas de mandíbula entre os cães. Já no caso do gigante dog alemão, vamos entrar em uma questão mais polêmica, já que algumas listas dizem que a força de mordida desse cão seria de apenas 108 kg, que seria algo próximo à mordida de um pastor alemão. Mas estamos falando de um cão com mais do dobro do peso de um pastor alemão e que tem uma estrutura razoável na mandíbula. Claro que é uma estrutura que não se compara à do Mastiff inglês, mas ainda assim é uma estrutura que em tese deveria permitir morder bem mais forte do que isso. Mas, de qualquer forma, mesmo que a mordida do dog alemão seja bem mais forte que essa medida, ainda assim não chegaria perto da força de mordida do Mastiff inglês. Então, a vantagem é do Mastiff inglês. Agilidade. Bom, o quesito agilidade não é muito o forte dos nossos dois cães de hoje, já que ambos são cães bem grandes e lentos. O dog alemão, mesmo sendo um cão mais alto, ainda é um cão que não se destaca tanto no quesito agilidade. E o Mastiff inglês, devido a todo o seu peso, não teria como ser um cão muito rápido. Só para você ter uma ideia, o peso do Mastiff inglês chega próximo ao de grandes felinos, como onças, por exemplo. Então, para esse cão ser ágil, com esse peso, ele teria que ter uma estrutura muscular próxima a desses animais. O que, obviamente, embora ele seja um cão bem forte, ele não tem toda essa estrutura. Mas, embora os dois cães sejam lentos pela sua estrutura, o dog alemão tende a ser um cão um pouco mais rápido que o Mastiff. Então, a vantagem é do dog alemão. Estamina. Semelhante ao caso da agilidade, essas duas raças não se destacam muito no quesito estamina, já que são cães bem grandes e pesados, e por isso seu corpo aquece bem rápido, e em ambos os casos são cães que se cansam com bastante facilidade. E quanto maior o peso deles, mais esses cães vão tender a serem mais calmos. Claro que podem existir cães dessas duas raças com estamina muito grande, mas geralmente serão cães bem menores e bem mais enxutos que normalmente esses cães são. Então, via de regra, as duas raças têm uma estamina bem baixa, e por isso temos um empate. Força física. Fica claro, devido ao tamanho de um dog alemão, que se trata de um cão com uma força de tração muito grande. Inclusive, não é incomum ver esses cães arrastando os donos no passeio. Então, trata-se de uma raça extremamente forte, e não poderia ser diferente, já que se trata de um dos maiores cães do mundo. Mas ele está concorrendo hoje com um dos cães com maior força física no mundo, o Mastiff inglês. Esse incrível cão, além de ser o cão mais pesado do mundo, tem uma musculatura extremamente pesada, e por conta disso consegue tracionar como poucas raças de cães no mundo. Inclusive, para outras raças competirem com esse gigante, geralmente é necessário ser um cão de porte gigante e, além disso, ter uma seleção voltada à tração. Então, mesmo o dog alemão ser um cão conhecido por sua força, o Mastiff inglês ainda consegue ser mais forte. Então, a vantagem é do Mastiff inglês. Inteligência. Nossos dois cães de hoje são animais conhecidos por terem uma inteligência de mediana para baixa. Mas o dog alemão é conhecido por aprender um pouco mais facilmente em relação ao Mastiff inglês. Então, embora os dois cães tenham uma inteligência mais baixa, a vantagem ainda é do dog alemão. Resistência. Bom, nossos dois cães são animais bem resistentes, mas embora o dog alemão seja bem grande e forte, ainda é bem inferior ao Mastiff inglês quando se fala em resistência física, já que o Mastiff inglês é um cão que possui uma pele grossa, típica dos Mastiffs, e uma musculatura bem pesada e condizente com o peso desse animal. Então, no quesito resistência física, o Mastiff inglês supera bastante o dog alemão, então, vantagem do Mastiff inglês. Conclusão.
No placar final ficou 27 para o Dog alemão e 30 para o Mastiff inglês. Então, a vitória é do Mastiff inglês. Isso porque esse cão é praticamente um tanque de guerra canino, sendo um cão com a resistência e força extremas. Tanto que o Mastiff sempre foi inserido em outras raças para aumentar o poder dos cães. Ou seja, é uma raça poderosa e ainda possui uma mordida incrível. E já o nosso Dog alemão, apesar de ser um cão também muito forte, acaba sendo inferior na maioria dos quesitos em relação ao Mastiff inglês. Isso não significa que ele seja um cão fraco, mas o Mastiff inglês, por ser um cão mais pesado e ter uma das maiores estruturas musculares entre os cães, acaba tendo muitas vantagens em relação a outros cachorros num contexto geral. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aqui embaixo com a sua opinião e não se esquece de dar aquele like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer cada dia mais.